Estou batendo um papo com o presidente regional do PT, Leonardo Brito. Léo, no bloco anterior, falávamos também, já no finalzinho, sobre a pesquisa divulgada na edição de terça-feira do jornal A Tribuna, que aponta o governador Tião Viana com 47,3% das intenções de voto, se as eleições fossem exatamente hoje, contra 37,3% da soma de todos os demais adversários da oposição. Acho que a produção tem esses números aí, por gentileza. A produção pode colocar no ponto para a gente poder novamente mostrar para o telespectador em casa. O que claro, a leitura de momento mostra o governador Tião Viana muito forte, mas também mostra que a oposição com 10 pontos percentuais a menos pode perigar ali, depois unificar o discurso. Que leitura você faz disso, Léo? Bem, primeiro pesquisa, né, refletindo aí um determinado momento. Nós estamos aí há 1 ano e meio da eleição ainda. O governador Tião Viana ainda nem anunciou sequer se é candidato. Nós entendemos que ele deva ser candidato, nós do PT, eu acredito que todos os partidos da Frente Popular. Eu analiso de uma maneira muito positiva. Primeiro, pela aprovação do governador Tião Viana. Nós, somando aí o ótimo e bom, tem em torno de 58%, quase 59% de aprovação, e isso somado ao regular vai até 90%. Isso quer dizer que a população está entendendo que o governo está chegando aonde não tinha rua, está com ruas do povo, que o governo está fazendo um esforço hercúleo e a importância que tem uma BR-364, que nesse momento continua sendo sabotada pela oposição, que o governo está querendo dar casa para quem não tem, com o programa Cidade do Povo. Está entendendo que o governador tem uma prioridade com a economia do Estado, com o produtor rural, com a indústria do Estado, e de chegar aonde a gente não chegou ao longo desses 12 anos, onde a gente não chegou a contento ainda, né? Ainda precisa chegar muito mais. Então, acho que o governador Tião Viana conseguiu reinventar o governo e está sendo muito bem aprovado pela população. Apenas 7% aí entendem que ele é um governo ruim ou péssimo. Então, isso para a gente nos anima, talvez seja o dado que mais nos anime. E quando a gente olha aí para o cenário eleitoral, primeiro a gente entende que dificilmente a oposição ela vai se unir nesse processo. A gente já está vendo aí as movimentações, né, as brigas que existem entre o senador Petecão e o deputado Márcio Bittar. E a gente fica muito feliz de ver que, mesmo ainda não estando em campanha, ao contrário dos demais, o governador Tião Viana já tem 10 pontos à frente. Se a gente fosse traduzir esses números, Alan, esses 47% em votos válidos, excluindo os brancos e nulos aí, nós teríamos em torno de 56% dos votos válidos. E nos outros cenários, o governador Tião Viana, nos diversos cenários, esse é o cenário com 4 candidatos. Aliás, eu não consegui entender porque a pesquisa incluiu a deputada Antônia Lúcia, porque eu não vi ela se anunciar como candidata a governo. Mas em todos os cenários, os outros cenários em que são colocados outras candidaturas, o governador inclusive amplia essa diferença? Essa marca. Então, eu considero que seja números importantes. Agora, e para mim, o que é mais interessante nessa leitura é o seguinte: nós estamos no início exatamente do 3º ano, que é o melhor ano de qualquer governo. E agora são 2 bilhões de investimentos que vão acontecer nesse momento, nas diversas áreas. É agora que nós vamos ver a Cidade do Povo se transformar em realidade, as EPS se transformar em realidade, 100% das ruas serem pavimentadas, com o trabalho de saneamento que está sendo feito, o complexo da piscicultura, a BR-364, que já tem recursos e o governador garante que vai ser concluída até 2014. E mais, hoje eu recebi dados dos últimos dias da PNAD, o Alan, que demonstram o seguinte: o Acre, na PNAD de 2011 já... Você em casa é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio do IBGE. De 2011, o Acre está em 3º lugar como o estado com menor índice de desemprego no Brasil, na PNAD, com 4, alguma coisa. Não lembro, em torno de 4%. São os dados da PNAD. Isso demonstra o quê? Que a opção que o governador está fazendo em investir fortemente na economia e no setor produtivo, eu estou falando do 1º ano de governo, ela vai dar frutos muito maiores. Imagine você olhar aí para uma Cidade do Povo dessa que vai gerar 20 mil empregos.
diretos e indiretos nesse trabalho que vai ser feito. Ruas do Povo, as obras públicas. Ano que vem, provavelmente vai ter que ser necessário, vai ser necessário criar um novo parque industrial do Acre, porque os parques que a gente tem já não comportam mais, inclusive a demanda de empresas que estão vindo. Então isso é a necessidade básica do acreano, que é essa questão da geração do trabalho, que é do emprego, que tem sido o foco central do governo, do governador Tião Viana. Então a gente vê muito positivamente essa pesquisa que foi feita e entendemos que a tendência agora é que, colhendo os novos frutos, a gente possa crescer mais ainda. Essa é a nossa expectativa. Ainda falando em 2014, Léo, cogita-se aqui alguns nomes importantes do PT para a Câmara Federal, o seu, inclusive, como pré-candidato à Câmara Federal. É um nome muito apreciado dentro do partido, muito querido dentro do partido, mas há uma disputa interna muito interessante do nome para o Senado. Se permanece Aníbal Diniz como candidato natural à reeleição, no caso ele foi suplente, mas seria o candidato natural, ou se apostaria no ex-prefeito Raimundo Angelim, que tem um capital eleitoral muito grande e que deve ser respeitado. Qual é a opinião do PT neste momento a respeito dessa disputa interna? Bem, nós ainda não abrimos oficialmente essa discussão a respeito do Senado, mas é óbvio que a gente vai ter que colocar isso na agenda já aí para os próximos meses. Agora, o que eu posso te dizer é, primeiro, não há disputa interna em relação a isso. Uma disputa de cavalheiros. Não tem movimentações de parte a parte sendo feitas. O próprio ex-prefeito Angelim tem um entendimento de que o nome da vez é o nome de quem está no mandato, né, nesse sentido, o nome do senador Aníbal Diniz, que está no mandato. De alguma maneira também, entre a militância e os dirigentes, existe esse entendimento de que o senador Aníbal Diniz cumpriu com um papel muito importante nesses últimos 2 anos, um papel de liderança política importante do nosso projeto. Citado pela revista Veja como senador atuante. No primeiro ano foi o 7º maior senador atuante no Estado. No segundo ano chegou à vice-presidência do Senado, que não é não é qualquer coisa para um senador que está no 2º ano de mandato. Né? E, obviamente, que nós vamos... O nome, então, o entendimento que eu tenho, inclusive, e que boa parte da militância e dos dirigentes, é claro que nós vamos ter que discutir isso oficialmente, não há disputa interna, isso é importante que seja dito, é que o nome do senador Aníbal Diniz é o nome da vez. É claro que nós vamos ter que verificar como é que o cenário vai se configurar, inclusive, do ponto de vista do desempenho eleitoral. O PT utilizará este instrumento importante que é a pesquisa de opinião pública, haja vista que Aníbal, segundo analistas políticos e petistas que conversam comigo de vez em quando, que entendem que Aníbal não teria a densidade eleitoral necessária para disputar com nomes fortes que podem vir aí, como a própria Perpétua, como o próprio Márcio Bittar ou Gladson Cameli. Enfim, seria uma disputa muito difícil para Aníbal e nem tão difícil para Angelim. O PT leva em consideração esse aspecto? Bem, o que nós levamos em consideração é, primeiro, o desempenho do mandato. Isso aí vai ser uma coisa importante, até porque, se a gente for olhar para essa questão de pesquisa, o Marcos Alexandre, ele não teria, naquele momento, ele não teria sido o nosso candidato, porque não tinha sido testado nas urnas. A questão do Aníbal não é nem... Mas foi crescendo nas pesquisas. Não, a questão do Aníbal não é nem tanto essa questão do desempenho eleitoral, porque ele não teve, na verdade ele ainda não foi às urnas. E era exatamente isso que se falava em relação ao Marcos Alexandre. Então o desempenho do mandato do Aníbal ele vai ser fundamental para essa decisão também. E obviamente que com esse desempenho, isso tem que se refletir também em já, é claro que nunca foi candidato, em já bons números em pesquisas. Isso aí vai ser fundamental para que ele seja candidato. E em relação a esses desafios, Alan, nós do PT nós estamos muito calejados em relação a isso. Quando a gente olha para a eleição do Binho, era um desafio sem tamanho. Quando a gente olha para do Angelim, né? Foi um grande desafio. Para a eleição do Angelim. Depois do Binho. Agora para a eleição do Marcos Alexandre, e muita gente já queimou a língua com o PT. Com as ousadias que o PT fez ao longo da história. Então, e a oposição tem que aprender algumas coisas com isso. A decisão é uma decisão política que nós vamos ter que tomar. Obviamente que nós vamos levar em conta todos os fatores. E não de maneira determinante, mas vamos ter que verificar também a questão do eleitoral. Para a Câmara Federal, o PT, obviamente, vai apresentar a sua ideia, a sua proposta de fechamento de alianças ou de chapa pura,
o que o PT hoje pensa para a Câmara Federal? Uma chapa pura, já que tem nomes fortes aí, ou abriria as portas para os partidos aliados e comporia um chapão para dar chances iguais para todos? O nosso entendimento preliminar é o entendimento das últimas eleições. É de que nós devemos ter uma chapa, um chapão com todos os partidos. O PT vai apresentar certamente mais candidatos do que os outros partidos. Nós já temos 2 grandes mandatos do PT, o mandato do deputado Taumaturgo, o mandato do deputado Cibá Machado. A intenção do PT é ampliar o número de deputados federais. Exatamente uma meta que nós vamos ter, inclusive com a direção nacional do Partido dos Trabalhadores, e vamos apresentar outros nomes. O meu nome é um nome que está colocado à disposição do partido. Tem o nome do ex-prefeito Angelim também, dos deputados federais. O nome do superintendente do INCRA também é um nome que se cogita como também um possível candidato a deputado federal. Então o PT... Marcelo Siqueira. Marcelo Siqueira também é um nome que vem de Cruzeiro do Sul. É um nome que está colocado também lá para Cruzeiro do Sul. O Idésio, como você falou. Exatamente. Então o PT vai contribuir e entendemos que o melhor para a Frente Popular, e já foi o melhor na última eleição, nas 2 últimas eleições, que elegemos 5 e a oposição elegeu 3 deputados federais, é que a gente tem uma chapa grande, né, com nomes qualificados, para deputado federal, e a gente possa eleger o maior número de deputados federais possíveis. Gente, eu conversei aqui com o presidente regional do PT, Leonardo Brito, o novo papai da cidade. Léo, obrigado pela tua vinda. Parabéns pela Sofia. Obrigado. Viu? Abraço também Muito na Jussiane. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.